Próprio desta solenidade, deste tempo do Natal, nós hoje celebramos a festa da Epifania. Epifania é uma palavra grega que designa manifestação. Esta festa de hoje marca profundamente o Oriente cristão. Hoje é uma festa tão grande quanto a noite do Natal na terra de Jesus. E a nós que somos de colonização luso-ibérica, marca de forma profundamente cultural a evangelização e o princípio do processo de colonização. Tanto que nós popularmente chamamos esta festa de Festa de Reis. E sobretudo no interior do nosso Nordeste, hoje essa festa é celebrada com muita alegria, com muitos folguedos. Quantas pessoas hoje se reúnem para a famosa queima da lapinha, os cantos, as apresentações dos pastoris. Esta festa que coroa, por assim dizer, o tempo do Natal. Na Sagrada Liturgia, contudo, esta festa muito profunda apresenta para nós um itinerário, um caminho. Nós acabamos de ouvir a narrativa segundo São Mateus, do encontro dos magos com o Senhor. É curioso, em primeiro lugar, percebermos que nós popularmente falamos de 3 reis magos. Até damos nome a cada um deles, Baltazar, Belchior, Gaspar, mas nenhum evangelho fala que eles são nem 3 nem reis. Eram astrólogos, magos, que viviam no Oriente e tentavam ler, a partir da posição dos astros e das constelações, o futuro e a realidade de cada povo. Era aquilo que ainda hoje se arrasta nos chamados horóscopos, nas leituras das estrelas, dos astros, que contudo um dia aqueles homens descobriram que havia uma estrela, uma única estrela, que dava sentido ao seu caminhar. Que não adiantava mais procurar na posição dos astros o sentido da história e da humanidade, porque brilhara naquela noite uma estrela reluzente, completamente diferente de todas as outras. Diante daquela estrela, os magos se puseram em caminho. Fizeram uma longa peregrinação e procuravam saber onde deveria nascer o Messias Salvador. Onde aquele que superava todo o paganismo, todas as religiões ancestrais, deveria repousar para salvar a humanidade. Ao chegar em Jerusalém, a estrela se apagou. Todos ficaram perturbados. Diante da visita dos magos, Herodes ficou confuso e, com medo de perder o poder daquele que seria o grande rei, o grande chefe de Israel, segundo a profecia de Isaías, capítulo 60, que ouvimos na primeira leitura, Herodes se apavora. Falso como era, mostra contudo tranquilidade. Depois que vocês encontrarem, me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. Procura os sumos sacerdotes, os mestres da lei, que encontram na profecia de Isaías o lugar em que o Messias deveria nascer. Em Belém, na Judeia, na periferia, distante de Jerusalém, fora do centro político e religioso daquele tempo. Há uma nuance do Evangelho que eu gosto muito. É que na hora que os magos saem da presença de Herodes, novamente a estrela se acende no céu. E ele se põe em caminho. A estrela para, repousa no lugar onde havia nascido o menino. E os magos o encontram para adorá-lo. Oferecem sinais simbólicos
da riqueza, da divindade, do poderio, se prostram diante do Senhor dos Senhores, aquele que depois diria São Paulo, diante do qual todo joelho deve se dobrar, até mesmo dos infernos. Depois de adorar o Senhor, os magos são avisados em sonho que não deveriam voltar por Herodes, e por isso retomam outro caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho é profundamente simbólico para São Mateus e vai ser muitas vezes retomado ao longo de toda a narrativa mateana. Eu queria que nós nos detivéssemos em um ponto apenas hoje. É no sinal da luz. Porque é a luz que brilha para os magos e faz com que eles se ponham em caminho. A luz de Cristo era diferente de todas as outras estrelas que brilhavam na constelação. Os magos estavam há muitos anos parados no mesmo lugar, tentando ler o seu futuro nas estrelas. Mas no dia que eles descobrem a luz de Cristo, eles se põem a peregrinar. Há, contudo, um lugar onde a estrela não brilha. É diante de Herodes, que é sinal do pecado, que é símbolo da prepotência, daquele mesmo pecado no qual haviam caído os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Herodes tinha medo de Cristo porque queria ser maior do que ele. Herodes era prepotente e não vivia na luz, portanto. Ao sair de perto de Herodes, novamente a estrela brilha, até repousar sobre o lugar do menino. Indubitavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em tempos de escuridão. Indubitavelmente, nós vivemos em tempos em que muitas vezes as trevas que nos envolvem nos fazem perder a direção e o caminho. Quantas vezes nós que peregrinamos nesta vida nos vemos completamente perdidos? Porque parece que muitas vezes as trevas dominam também a nós. Há muita gente parada, estacionada, sem saber para onde vai, olhando para o céu e tentando ver se cai de lá alguma solução para a vida ou para o futuro. Há, contudo, no mistério da igreja, uma luz que continua a iluminar-nos. No dom da palavra proclamada, na vida sacramental, na verdade da doutrina, no Evangelho que é sinal da caridade misericordiosa de Deus, se encontra novamente a luz a brilhar sobre a humanidade. O que nos resta saber de verdade é se nós queremos caminhar sob o clarão desta luz. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, para caminhar sob o clarão desta luz, é preciso reconhecê-la. E, em segundo lugar, é preciso querer distanciar-se do pecado. Se nós não professamos a fé no mistério de Cristo, no seu dom e na sua doutrina, nunca caminharemos sob a sua luz. Há no mundo tanta gente perdida, porque procura em falsas doutrinas a luz que só Cristo é capaz de conceder. Há no mundo tanta gente completamente perdida, porque quer ler simplesmente nos fenômenos naturais, nas causalidades da vida, ou nos acidentes da história, o futuro que somente o Evangelho, a verdade revelada e o dom de Deus é capaz de oferecer. Não adianta nós procurarmos nas lâmpadas elétricas a luz que se apaga
seja pelo cansaço do tempo ou pela falta de energia. É Cristo a luz inextinguível. É Cristo a luz que não se apaga jamais. É Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, a luz que nenhum acidente do tempo ou da história é capaz de ofuscar. Por isso, é preciso, em primeiro lugar, professarmos nele a nossa fé. Colocarmos nele a nossa vida e a nossa esperança. Professar a fé que não significa simplesmente ter uma crença, porque os magos do Oriente também tinham a sua crença. Eles eram pagãos, procuravam ler nas estrelas o futuro. Mas no momento em que a luz brilha para eles, o dom que é de Deus, a graça teológica, a fé que não é fruto da especulação humana, mas é graça do Senhor, invade os seus corações e faz com que eles distingam aquela luz de todas as outras. É verdade. Nós vivemos em um tempo de muita crença religiosa. O mundo virou um grande areópago. E nós aqui parece que adoramos deuses tão distintos. Infelizmente, também entre nós na igreja, a idolatria é muito maior do que se possa imaginar. Nós vamos à igreja, rezamos o credo, participamos da missa, mas adoramos os deuses do poder, do dinheiro. Adoramos pessoas, idolatramos objetos ou bens materiais. Nós também, católicos do século XXI, achamos muito comum tentar ler o futuro nas estrelas, talvez por causa da cor da roupa que usa no dia, da posição que pisa para sair de casa, da comida que tem que comer. Que alguém para ganhar dinheiro publicou lá, antigamente era no jornal, hoje nem jornal tem mais, numa rede social, qualquer coisa desse tipo. Se nós não acreditamos de verdade no Senhor, se não acreditamos que é Cristo, o Senhor do tempo e da história, o único capaz de reger os nossos dias e dar sentido à nossa existência, nunca viveremos sob o clarão de sua luz. Por que é que tantas vezes nós rezamos tanto, vamos à igreja e no caminho parece que vivemos em trevas? Porque não nos deixamos guiar pela luz do Senhor. A luz de Cristo que se apresenta em sua palavra, no mistério sacramental da igreja e no magistério que clareia a nossa vida. A gente vai à igreja, mas quer viver cada um como se a doutrina não existisse, quer viver como se a história não existisse, quer fazer cada um Deus ao seu molde, e não adianta. Se não professamos verdadeiramente a fé no Senhor, não vivemos sob a sua luz. Por outro lado, professar a fé no Senhor deve nos mover e nos comover. Se nós acreditamos no Senhor, nos esforçamos para viver sob o clarão de sua luz. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de Herodes todos ficaram perplexos, perdidos e desencontrados. Se não nos esforçamos para viver em santidade, vivemos na presença de Herodes e não de Deus. E diante de Herodes, a luz do Senhor se apaga. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, um esforço contínuo de nossa parte para vencermos o pecado e o mal, para vencermos os tantos Herodes de nosso tempo que continuam a querer matar o menino na história e na nossa vida. A perseguição de Herodes não encerrou quando Jesus se tornou adolescente ou adulto, não. Herodes continua a perseguir o Senhor hoje, na história de nossos dias. E nós tantas vezes damos razão a Herodes e não a Deus. Herodes são as falsas doutrinas. Herodes é aí esta imprensa massificadora.
Herodes é tantas vezes o mal que se reveste de ideologias bonitas. Herodes continua dizendo que quer agradar os pobres e os pequeninos, quando na verdade quer devorá-los com o seu poder. Herodes continua diante de nós, e muitas vezes nós servimos mais a ele que a Deus. Se vivemos inclinados diante de Herodes, não encontramos o Salvador. E aquilo que se disse de César enquanto poder temporal, aquilo que o próprio Senhor disse, também se diz dos tantos Herodes de nosso tempo. Nós não podemos servir a dois senhores. A Deus o que é de Deus, a César, a Herodes e a qualquer outro o mal que lhes pertence. Meus irmãos e minhas irmãs, nos esforcemos para viver no clarão da santidade. É verdade, é verdade. Muitas vezes é melhor, ou melhor, é mais confortável viver parado diante de Herodes do que enfrentar os desafios do deserto. Para os magos não foi fácil caminhar sob o clarão da estrela. Imaginemos nós, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que não tenhamos esta realidade tão concreta em nosso país, um grande deserto para ser atravessado. O cansaço de uma areia fina para pisar, os dias escaldantes muito quentes, as noites gélidas muito frias, os desafios, os medos das serpentes, das cobras venenosas, dos felinos que se escondem pelo deserto. Não foi fácil. Não era fácil caminhar no clarão da luz. E também não será em nossos dias. Entretanto, é a luz de Cristo a única capaz de dar sentido à nossa existência e à nossa história. Quem vive diante de Herodes, um dia, inevitavelmente será devorado por ele. Não importa se pareça ser mais confortável, se pareça agradar mais, viver parado, inclinado, diante daquele que só parece oferecer o mal. Um dia ele há de devorar. Por isso é preciso caminhar sob o clarão daquele que nos oferece a verdadeira liberdade. Sob o clarão daquele que nos oferece a verdadeira luz e a verdadeira vida. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, refazermos o caminho dos magos do Oriente para irmos ao encontro do Senhor, iluminados por sua luz, a fim de adorá-lo, colocando diante dele a nossa vida, a nossa história, a nossa existência, o sentido do nosso ser. E, obviamente, ao encontro com o Senhor, não podemos voltar pelo mesmo caminho. Se nos distanciamos de Herodes, à medida que nos aproximamos de Cristo, não podemos querer voltar por Herodes depois do caminho com o Senhor. Quem encontra com Cristo é livre para optar pelo caminho da caridade, pelo caminho da fraternidade, da justiça, pelo caminho do bem. É impensável nos encontrarmos com o Senhor e voltarmos pela escravidão de Herodes e voltarmos pelo caminho do mal. Quem encontra com Cristo é livre para tomar o caminho dos filhos de Deus. Que de fato, meus irmãos e minhas irmãs, nós tenhamos a clareza daquilo que hoje celebramos. Porque aquilo que os magos fizeram uma vez na vida apenas, nós podemos fazer todos os domingos, quiçá diariamente. Aqui está o Senhor. Aqui é sua Belém. Aqui ele novamente se faz presente no mistério da Eucaristia. É verdade, invisível em sua divindade, sensível aos nossos corações. Aqui nós estamos para adorá-lo,
para reconhecer que é Ele, o Senhor de nossa vida, do tempo e da história. Mas não é possível que ao encontro com Ele, queiramos retornar pelo caminho do pecado e do mal. Quem encontra com Cristo progride de vida, muda a sua história, abandona o pecado. Imaginemos nós, meus irmãos e minhas irmãs, se a cada ciclo natalino nós melhorássemos um pouco mais. Quantos ciclos do Natal nós já celebramos? 20, 30, 60, 70. Se a cada ciclo do Natal progredíssemos um pouco mais no amor de Cristo, Herodes já tinha ficado muito distante de nós. É preciso nos esforçar para viver em santidade. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, progredirmos a cada dia, caminharmos sobre o clarão da luz do Senhor, da doutrina da igreja e da verdade do Evangelho, a fim de que as trevas não nos engulam terrivelmente. Que esta festa da Epifania, que este dia de Reis, tão feliz para o nosso povo, seja para nós motivo de júbilo, porque o Senhor se manifesta na história. E até os pagãos reconhecem o clarão de sua luz. Que todos nós, com os magos do Oriente, possamos peregrinar até a Belém de nossas vidas, o altar da Eucaristia, a casa do pão, a igreja, o mistério do Senhor. Aqui diante dele, possamos adorá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E ao encontro com o Senhor, o caminho de nossa vida seja completamente distante do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,